Invenção do Amor, o primeiro poema do livro, A Invenção do Amor e Outros Poemas, do poeta Daniel Filipe, e recebemos Maria Guida Pinheiro, que é slammer, que é escritora, que tem livro para lançar e tem espetáculo em Mindelo. Maria, boa tarde, obrigada por ceder o convite, estar cá connosco para um momento de prosa no 40 graus. Quem é Maria Pinheiro e de onde você vem? Olá, Flávio, olá, ouvintes, é muito bom estar aqui. É sempre uma pergunta difícil de responder, mas vamos lá, que eu também estou tentando entender quem eu sou. Eu me chamo Maria Júlia Pinheiro, eu sou brasileira, mas vivo em Portugal já desde 2019 e tenho alguns projetos ligados ao que eu chamo de línguas portuguesas, né? Essas línguas nossas que a gente transformou. Eu sou poeta, a princípio, tudo que eu faço é com poesia, mesmo que seja teatro, mesmo que seja cinema, mesmo que seja performance, é a partir da poesia. Acho que tem alguns pontos de vista que a gente ganha na vida e que depois a gente tenta ir por outro caminho, né? A gente faz jornalismo e vira jornalista em tudo que faz. Não tem como. E eu fui mordida por esse olhar da poesia, então tudo que eu faço é a partir disso, a partir da poesia. Mas eu faço performance, eu faço dramaturgia para teatro, eu faço outras áreas também. E conheci o Poetry Slam, que aí esse é outro bichinho que quando morde, né, Flávio, não tem como. E como é que já eras slammer no Brasil ou viraste slammer em Portugal? Não, já era. Eu conheci o Poetry Slam em 2013, no Zap. Poetry Slam é o primeiro Poetry Slam do Brasil. Na época, já não era o único, eu ia falar que era o único, mas não era, eram 3. Hoje em dia são quase 500. É realmente uma febre no Brasil, o Poetry Slam. Eu comecei a competir lá. Eu sou do teatro, né? E eu sempre gostei de escrever para teatro, mas sempre falavam que a minha escrita para teatro era muito poética. E aí, na poesia, falaram que era muito dramática. E eu fiquei nesse lugar que eu não tinha lugar, até que eu conheci o Poetry Slam e falei, é aqui, a minha poesia é daqui. Mas ainda hoje as pessoas do Poetry Slam dizem que eu sou muito da literatura, a pessoa da literatura diz que eu sou muito do Poetry Slam. Eu não tenho lugar, acho que eu já entendi isso. E eu competi a final nacional até no Brasil, em 2016. E depois parei de competir por um outro projeto, que é o que me trouxe aqui, que é a Palavra Mais Bonita, mas a gente já conversa sobre isso. E fui para Portugal também por causa desse projeto, a Palavra Mais Bonita. E lá eu não tinha amigos. Então, eu fui fazer amigos. Eu descobri isso, que quando você quer fazer amigos, você vai pro Poetry Slam, que você vai conhecer gente que gosta da mesma coisa que você. Afinidades, exato. Afinidades. É muito bom. E aí, ali, eu comecei a competir e participei, fui representante de Portugal na Copa do Mundo, em 2020, e fundei o meu Poetry Slam, que não é meu, né? Aliás, cada vez é menos meu, o que é maravilhoso, que muita gente chega e quer organizar e quer estar junto, é isso mesmo. Que é o Todo Mundo Slam, e que é um Poetry Slam de línguas portuguesas, como eu falei, porque a gente tem muita gente de diversos países de língua portuguesa lá em Portugal, né, a viver em Lisboa nesse momento, e é um espaço aberto para as diferentes. Lisboa é um caldeirão cultural. E está cada vez mais. Reúne gente de muitas paragens e acaba-se por conhecer muitas culturas. E é a partir daí que chegas a São Vicente. Exatamente. Eu vim um pouco para falar sobre Poetry Slam, na verdade, poesia performática, né? E para fazer o espetáculo A Palavra Mais Bonita. Que vai ser amanhã às 9 horas. Vai ser amanhã às 9 horas na Alain. Como é que surge a palavra mais bonita? A palavra mais bonita surge de uma dor muito grande, porque o meu pai teve uma doença muito grave, que é a ELA, esclerose lateral amiotrófica, e meu pai foi quem me criou. E a ELA, essa doença, é a doença que o Stephen Hawking teve, ficou mais famosa por causa dele. Ela é uma doença muito cruel e que vai definhando a pessoa. E meu pai teve do tipo bulbar, então ele parou de andar primeiro, depois de comer, tinha que se alimentar por sono e depois de falar. E eu sou essa pessoa que fala, né? Você já reparou que eu falo. Eu gosto de falar. E meu pai perdeu a linguagem totalmente, 1 ano antes de morrer. E aí eu fiquei cuidando do meu pai sem ter a linguagem verbal. Me despedindo do meu pai sem ter a linguagem verbal. E aí eu fomentei, assim, isso foi em 2018, eu fomentei um caldeirão dentro de mim que virou essa performance, a palavra mais bonita, em que eu vou coletando as palavras mais bonitas das pessoas na plateia,
para escrever um poema com elas, com essas palavras no final. A minha ideia é homenagear a última palavra do meu pai. Eu não sei qual foi, então eu tô tentando com todas possíveis até eu acertar. A minha ideia é essa. E eu conto um pouco dessa história, como eu aprendi a me comunicar sem a palavra com meu pai nessa hora, na última hora, né? Esse espetáculo já passou por Moçambique, já fez temporada no Brasil, algumas temporadas, já foi para Portugal, fiz na Galiza também. E, por um motivo que eu não sei muito bem explicar além da vida, foi publicado em livro em Barcelona. E aí, esse livro é o que eu venho trazer aqui, agora em São Vicente, junto com a performance amanhã. Eu vou fazer, finalmente, eu estava muito ansiosa por esse momento de fazer em Cabo Verde esse espetáculo. Porque é isso também, né? Tem algo da beleza da diferença dos países, dessas palavras serem tão diferentes, eu me colocar num desafio muito grande de criar a partir delas. Exato. E com um crioulo característico e um português característico nosso, um sotaque nosso. Exatamente, é outra coisa. O sotaque brasileiro, a riqueza da língua portuguesa está nisso. O sotaque brasileiro é diferente do angolano, que é diferente do português, que é diferente do cabo-verdiano, do guineense, do santomense, do moçambicano. Exatamente. É isso que me fascina muito, assim, é poder ver esse tapete dessas línguas, né? Que não é uma só, são muitas. E eu acho que a gente tem... Eu gosto muito da diferença. A diferença é que eu acho que quanto mais a gente olhar para a diferença, mais a gente fica junto. E essa é a minha ideia também. Acontece muito, porque eu me coloco esse problema, de eu a receber palavras que eu não faço ideia do que significam. E aí a gente tem que junto entender o que a gente vai fazer com isso, né? O próprio nome da rádio onde estás é uma palavra que só é intradutível, que é morabeza. Ai, agora eu já quero saber mais sobre essa palavra. Me fala um pouco. É uma palavra que quer dizer afeto, ternura, receber bem. Aqui São Vicente é conhecido como a Ilha da Morabeza. Ai, que lindo. Esta é a riqueza que nós temos como povo. A nossa riqueza como povo. Se fores ouvir falar de cabo-verdianos, vais sempre ouvir falar, é um povo da Morabeza. Não, eu tenho muitos amigos cabo-verdianos que vivem hoje em Lisboa, e todos eles estavam assim, vai tranquila, você vai ser muito bem recebida, vai ser tudo incrível, eu tô aqui há 4 horas, eu já concordo. Fui sempre muito bem recebida. Agora, então? Acabei de chegar. Cheguei no voo de hoje. E fui muito bem recebida, muito mesmo, assim, com uma recepção muito calorosa e muito gentil e terna mesmo. Acho que a palavra ternura resume um pouco essa imagem. Eu achei, inclusive, o vento, por enquanto, para mim, é a palavra mais bonita. Porque eu achei o vento muito... Vou usar de novo terno. Mas eu me senti abraçada pelo vento quando eu entrei. Muito acolhida, muito. Foi muito bonito. O momento de sair do avião e sentir aquele vento como bem-vinda, sabe? Exato. Foi muito bom. O vento naquela região onde é o aeroporto é familiar. Quase, todo dia tem vento lá na região de São Pedro. Afastado da cidade, onde fica o aeroporto. Mas... E como é que escreves? A tua escrita versa mais ou menos exatamente sobre o quê? É uma boa pergunta. Eu sou uma pessoa que passa por obsessões, por fases, assim. Eu não tenho um tema. Eu sou uma mulher feminista e durante muito tempo eu escrevi sobre isso. E acho que isso também me acompanha. Agora já não é meu assunto, é minha forma. Mas eu também gosto de falar sobre afeto, e aí o afeto entra no luto, né? Que a palavra mais bonita é sobre luto, mas no amor em si. Eu estou agora escrevendo um espetáculo sobre amor. Eu escrevo sobre muitos assuntos. O meu último espetáculo, que eu escrevo para teatro também, né? Meu último espetáculo, eu escrevi sobre o estereótipo das mulheres brasileiras em Portugal. Enfim, eu falo sobre muitos assuntos, mas... Se eu tivesse que dizer qual que é o meu grande assunto, sobre o que eu escrevo, o que a minha poesia versa, eu acho que são sobre duas grandes frentes. A primeira é a linguagem. No fundo, sempre tem uma questão de linguagem. Eu quero tentar entender esse segundo tema que eu vou falar agora, que é a relação da gente aqui material, que é espiritual. Acho que eu tenho uma grande obsessão por tentar entender o que a gente faz aqui, o que a gente pode fazer aqui.
Então, apesar do tema aparente das minhas peças, normalmente, das minhas peças, dos meus livros, estarem ali em temas aparentes como variados, né? O feminismo, o luto, o amor, entre outros. No fundo, eu acho que eu tenho sempre o mesmo tema, que é a linguagem e Deus, talvez. Vou chamar de Deus, mas esse vazio que a gente sente, que a gente sabe que, enfim, que a gente busca o nome, né? Então, acho que por isso a questão da linguagem também. Exato. O espetáculo é amanhã, a partir das 21 horas na Alaim. Já sabem, podem comprar o bilhete no Chão Poesia, da direção do Chão Poesia. Os principais locais de Mindelo vão encontrar bilhetes à venda e vão assistir à palavra mais bonita, porque vale a pena ir pela explicação e pelo entusiasmo da autora. Entusiasmo, inclusive, dizem que é chamar Deus para si. Exato. Então é isso, entusiasmo, gosto. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar cá conosco no 40 Graus, de acabaste de chegar e já estás na rádio a falar. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer. Seguimos no 40 Graus de Morabeza com o segundo poema do livro do poeta homenageado no Chão Poesia, Daniel Filipe, e vamos trazer o canto da lamentação da cidade ocupada. Eila, a cidade envolta em dor e bruma. Eila, na escuridão serena, resistindo, hierática, estranha, sem medida, maior do que a tortura ou o assassínio. Eila, virando-se na cama. Eila em trajes menores. Eila furtiva, seminua, sensual e